Neste exato momento, a catástrofe já tomou conta de Moscou. A escuridão e o frio se aproximaram da Rússia. Este inverno será o mais cruel da história do inimigo. Cada ataque à energia ucraniana retorna com uma retaliação relâmpago das Forças Armadas da Ucrânia. O Kremlin está em choque, a realidade se mostrou mais assustadora do que qualquer previsão. Putin temia isso mais do que tudo. A Ucrânia já alcançou o inacreditável. Pokrovsk aconteceu. As Forças Armadas da Ucrânia despedaçaram os russos. Os nossos conseguiram. Tem medo de relatar isso ao Putin. Enquanto a propaganda russa delira sobre vitórias, nossos soldados apagaram o inimigo da face da terra. Imagens exclusivas da linha de frente chocam. A Ucrânia perdeu um satélite espacial, mas está recebendo uma super arma. A Tchequia já está dando um novo olho da guerra. O avanço tecnológico que vai deixar o Kremlin nervoso. E isso é só o começo. A Polônia está preparando uma surpresa. As Forças Armadas da Ucrânia vão receber uma mega arma. Esse arsenal é capaz de enterrar o exército de Putin. Tudo isso que você confere a seguir na nossa edição do Ponto Quente. Atenção, russos, preparem-se imediatamente. A escuridão e o frio estão se aproximando da Rússia. Este inverno, a Rússia nunca vai esquecer. Cada novo ataque à energia ucraniana agora resulta em uma dura retaliação das Forças Armadas da Ucrânia. A resposta da Ucrânia está ficando cada vez mais poderosa. Está se tornando realidade aquilo que o Kremlin tinha medo até de imaginar. Todos os detalhes a seguir. Cada vez mais cidades russas estão mergulhando na escuridão. Se os russos atacarem o sistema de energia da Ucrânia, a Ucrânia vai atacar o sistema de energia russo. O governo ucraniano já havia avisado sobre isso, e as forças de defesa mostraram isso claramente. O telhado foi arrancado. É assim, por exemplo, que agora está a usina termoelétrica de Voronezh. Ela foi atacada em 9 de novembro. Dizem que houve pelo menos 3 impactos. Após as explosões, parte da cidade ficou sem eletricidade. Voronezh é uma cidade bem importante. Em Voronezh há muitas indústrias que funcionam na cidade, inclusive de eletrônica. Lá existem tanto fábricas de aviação quanto militares. É justamente aí que está a diferença entre os ataques russos e ucranianos ao sistema de energia. Além de uma resposta merecida, o objetivo dos defensores ucranianos é mergulhar na escuridão os objetos da infraestrutura energética que garantem o funcionamento da indústria de defesa russa. Tem um duplo propósito. Primeiro, realmente mostrar à Rússia que não são só eles que podem fazer isso. Nós também podemos responder de forma espelhada a certas coisas. E, de fato, tentar realmente parar completamente a máquina deles e enfraquecer de maneira significativa o complexo militar e industrial, que está trabalhando ativamente e constantemente contra nós nesta guerra. É fundamental. Acho que essa tendência vai continuar. O que à primeira vista parece ser apenas um ataque ao coração do sistema energético russo, na verdade vai, pouco a pouco, derrubar diferentes elementos da infraestrutura. À primeira vista pode parecer algo vazio, só uma satisfação momentânea pelo fato de que em algum lugar em Belgorod ou Voronezh ficaram sem luz. Mas vamos pensar, de certa forma, a configuração do sistema energético russo pode ser parecida com a nossa, no sentido de que a energia que passa por certas linhas elétricas pode abastecer não só o setor residencial, mas também, por exemplo, o setor industrial e o transporte ferroviário. Por isso, todos esses ataques não são aleatórios. O objetivo não é apenas responder, mas responder de forma dolorosa para que os objetos que abastecem as empresas do complexo militar industrial do país agressor não possam alimentar as ambições do Kremlin. Quando certos elementos da integridade do sistema energético russo vão sendo gradualmente enfraquecidos, isso significa, antes de tudo, que em algum lugar um trem que transporta algo necessário para os russos na guerra vai parar, ou que haverá um cronograma de desligamentos em uma fábrica que produz produtos importantes para a Rússia. E segundo especialistas, nem todas essas empresas estão localizadas em áreas profundamente afastadas da linha de frente. Muitos desses objetos estão localizados perto da fronteira com a Ucrânia. Por exemplo, os bombardeiros estratégicos Tu-95MS são reparados em Taganrog. E um dos fabricantes de componentes para o programa de mísseis russo, em particular de combustível sólido para os Iskander, está localizado a apenas 150 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. É realmente possível mergulhá-los na escuridão elétrica. Certamente, existem objetos tão importantes para o complexo militar industrial russo também na região de Moscou. E, para falar a verdade, até mesmo em Moscou. Acho que o fator psicológico, quando Moscou mergulhar na escuridão,
será muito mais eficaz do que simplesmente pararmos algumas fábricas por lá. Porque é justamente essa massa principal, como chamam, o plâncton de escritório, que vive às custas das regiões. Finalmente, até eles vão perceber que algo está acontecendo e que é preciso fazer alguma coisa. Dessa forma, a Ucrânia não vai matar 2, mas logo 3 coelhos de uma vez. Uma resposta justa: paralisar os objetos do complexo militar industrial russo e exercer pressão psicológica sobre o Kremlin. Parece o objetivo ideal para o próximo apagão. As forças armadas da Ucrânia estão destruindo os inimigos. Enquanto a Rus Propaganda alardeia vitórias, nossos soldados eliminam os ocupantes um a um. Imagens reais da linha de frente mostram o que realmente acontece e o que o Kremlin esconde. Olhar. Pokrovsk está à beira do Kolaksha. Os combates são constantes e os russos estão bombardeando a cidade com todas as armas que possuem. As forças de defesa da Ucrânia mantêm o controle do bairro dos Prédios Altos. É justamente o uso de prédios altos que permite às forças de defesa da Ucrânia melhorar significativamente suas posições táticas. Além disso, a intensidade dos ataques contra as posições das forças de defesa ucranianas na direção de Pokrovsk, com o uso de cabs, chega a 200 a 300 por dia. E a tática dos ocupantes são os chamados ataques combinados, ou seja, usando tanto cabs quanto, consequentemente, sistemas pesados de lança-chamas. Segundo informações, as forças de defesa conseguiram afrouxar o cerco inimigo na área do bolsão de Pokrovsk, permitindo que os defensores ucranianos recuperassem o fôlego. Serviços de logística disponíveis. As forças de defesa da Ucrânia estão conduzindo operações de combate ativas, impedindo que os ocupantes ganhem terreno nos arredores deste assentamento. A situação na direção de Pokrovsk é difícil, mas as forças de defesa da Ucrânia, neste momento, estão realizando medidas de estabilização para impedir o avanço das tropas de ocupação russas. Sirsk informa que a Rússia transferiu 150 mil soldados e planeja cercar Pokrovsk e cidades vizinhas. Paralelamente a Pokrovsk, os ocupantes estão intensificando drasticamente as ações de combate na direção de Lima. Lá, o agrupamento inimigo conta com cerca de 90 mil efetivos. Ou seja, como podemos ver, eles estão tentando atacar simultaneamente em várias direções com o objetivo claro de capturar os territórios da região de Donetsk que estão sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Mas o senhor avô do bunker não se importa realmente com quantos russos morrerão por essas cidades. Mas o blogueiro russo decidiu contar a história mesmo assim. E em 2 pequenas cidades, a Rússia já matou entre 80 e 100 mil militares. A Rússia os matou, repito, não foi a Ucrânia que os matou, a Rússia os matou. Bom, claro, o que são esses 100 mil pessoas, né? O Putin com certeza sabe o que tá fazendo. Ou será que ele simplesmente não se importa? Na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, quando invadiu a Noruega, a França e a Polônia, perdeu menos pessoas do que a Rússia perdeu por causa dessas 2 pequenas cidades. O comandante-chefe das Forças Armadas informou que a Rússia está preparando uma manobra final com o objetivo de capturar toda a região de Donetsk. Esse é o plano do comando militar russo. Ou seja, tanto os combates em Pokrovsk quanto, consequentemente, anulam os esforços do exército de ocupação russo no momento de tomar o controle das áreas na região de Donetsk. Mesmo assim, os canais Z publicam vídeos da entrada dos militares russos em Pokrovsk. Por mais estranho que pareça, após 4 anos de guerra, desta vez eles agradecem a neblina. Mas assim como entraram, também morreram. Aparentemente, a neblina não é um aliado muito confiável. Os militares ucranianos não cedem nem um pouco aos russos e os eliminam um por um. Há avanços táticos significativos na região de Rodinsk.
povoado foi completamente limpo e, considerando seu significado estratégico, essa é uma rota logística-chave que passa por esse local e está sob controle das forças de defesa da Ucrânia. As forças de defesa da Ucrânia estão realizando ações de contra-ataque bem-sucedidas na região do povoado de Chakova. Aparentemente, por causa disso, começou na Rússia um recrutamento em massa de voluntários para proteger objetos importantes contra drones. Mas a gente sabe muito bem onde esses voluntários vão acabar em breve. No decreto assinado pelo ditador russo sobre o recrutamento dos chamados reservistas para a proteção de objetos estratégicos no território da Federação Russa, segundo a própria avaliação do lado russo, existem certas brechas que permitem o uso desses reservistas operacionais para reforçar imediatamente o efetivo diretamente na linha de contato de combate. Na verdade, está em curso uma mobilização secreta em território da Federação Russa. Na própria Rússia, como sempre, está quente. Desta vez, drones amigáveis visitaram a refinaria de petróleo em Saratov. Como se costuma dizer, invejar em silêncio. O principal é o nível de admiração que existe. Inveja em silêncio. Estou deitada junto à janela. Ju, explodiu. Vamos assistir? Vamos assistir. A Ucrânia perde um satélite, mas ganha algo mais. O míssil Sit-230 da Ucrânia concluiu sua missão orbital, mas isso não é o fim, é o começo de uma nova era espacial. A República Tcheca lança um novo olhar sobre a guerra na Ucrânia. Por que o Kremlin está nervoso? Ou será que uma descoberta espacial revolucionária está mudando tudo? Oh yeah! Sputnik para a Ucrânia. Em 21 de outubro de 2025, o Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca anunciou que doaria um satélite de observação da Terra à Ucrânia como sinal de apoio. Essa informação surgiu em outubro, quando o último satélite operacional ucraniano, o Sich-230, concluiu suas atividades. Os satélites desempenham um papel extremamente importante nos dias de hoje. E nos lembramos da nossa empolgação quando houve um momento em que os Estados Unidos se recusaram a fornecer dados de satélite para a Ucrânia. O Sit-230 caiu e, muito provavelmente, queimou na atmosfera em 8 de outubro, na costa do Alasca americano. Essa informação foi divulgada pelo Centro Nacional de Controle de Testes de Meios Espaciais. Agora, era necessária uma substituição para ele. Vamos lembrar que, na verdade, a Ucrânia também conta com satélites finlandeses, que praticamente foram doados ao país, e a Ucrânia pode usar esses satélites finlandeses também. Mas não podemos deixar de lembrar do equipamento Starlink, fundamental para as comunicações, e do acesso aos dados dos satélites dos parceiros da Ucrânia, principalmente, é claro, dos Estados Unidos. Ainda não se sabe qual satélite exatamente a República Tcheca vai entregar para a Ucrânia. O anterior, em 13 de janeiro de 2022, foi colocado em órbita calculada pelo foguete Falcon 9 da SpaceX. Depois disso, foi estabelecida comunicação com ele e confirmaram que os equipamentos de bordo estavam funcionando corretamente. Na época, o escritório do presidente declarou que as imagens digitais transmitidas pelo satélite para a Terra poderiam ser usadas na agricultura e silvicultura, cartografia para controle de recursos hídricos, monitoramento de emergências e desastres naturais, assim como na área de segurança e defesa para identificar atividades ilegais. Os satélites desempenham vários papéis importantes, cumprem várias funções essenciais. Em tempos de guerra, em primeiro lugar, trata-se, claro, de reconhecimento. A comunicação no campo de batalha também é muito importante. E, na verdade, o fato de a Ucrânia ter sido a primeira a receber os sistemas Starlink deu, no início, a invasão em grande escala uma vantagem bastante significativa. Apesar de os russos terem levado a indústria de satélites do país ao declínio atualmente, antes ela era de alto nível e agora ajuda o Kremlin a travar a guerra contra o nosso país. A Rússia, inclusive, utiliza dados de satélites chineses. Isso significa que a própria constelação de satélites em órbita da Rússia hoje não é suficiente e ela é obrigada a usar também satélites chineses. Podemos dizer que a indústria de satélites ucraniana está agora em sua fase inicial. Com o apoio dos aliados, ela tem todas as chances de se tornar promissora e competitiva no mundo.
A Polônia surpreendeu de novo. As forças armadas da Ucrânia vão receber uma arma secreta. Os vizinhos estão preparando para a Ucrânia um novo e poderoso pacote de ajuda militar, sobre o qual o Kremlin tem até medo de falar em voz alta. Todos os detalhes sobre o novo arsenal dos aliados você confere agora. Mais de 120 bilhões de zlotys, ou 4 bilhões de dólares. Esse valor impressionante foi gasto pela Polônia em ajuda à Ucrânia desde o início da invasão em grande escala. Estamos falando tanto de apoio humanitário quanto militar. A Polônia foi um dos primeiros países a fornecer tanques, munições e equipamentos de defesa em grande escala para a Ucrânia. Em 2022 a 2023, ela forneceu, em particular, mais de 300 tanques, além de veículos blindados, sistemas de artilharia, sistemas de defesa aérea, drones, morteiros, fuzis automáticos e mais de 100 milhões de cartuchos. Também foram enviados para a Ucrânia 10 aviões e 10 helicópteros. Entre 2022 e 2024, a Polônia entregou à Ucrânia 47 pacotes de ajuda militar. O valor do equipamento fornecido só em 2022 foi de 7,23 bilhões de zlotys e em 2023 a 2024 mais 5,63 bilhões. A Polônia também entregou mais de 19.500 terminais Starlink, garantindo às Forças Armadas da Ucrânia uma comunicação via satélite estável. Isso representava quase metade de todos os terminais utilizados na Ucrânia até o final de 2023. A ajuda polonesa à Ucrânia não é resultado de um entusiasmo romântico, mas sim muito pragmática. Nossos vizinhos entendem que, se a Ucrânia cair, a Polônia será a próxima da fila. Afinal, uma Ucrânia em guerra dá à Europa tempo para se preparar melhor contra as ameaças. Esse tempo é necessário e não temos o direito de perder nenhum minuto. Por cada minuto, nós seremos responsabilizados. 318 tanques foram entregues a Kiev por Varsóvia. Entre eles, T-72 modernizados, N1R, PT-91, Leopard 2. Isso é mais do que qualquer outro país forneceu. O valor total da ajuda gratuita, incluindo treinamento, logística, reparos e apoio médico, ultrapassou 4 bilhões de dólares até março deste ano. Em particular, em 2022 foi de 1,6 bilhão e em 2023 a 2024, 1,3 bilhão. A Polônia também forneceu. Ajuda militar da Polônia. 586 veículos blindados. 137 sistemas de artilharia, 10 helicópteros Mi-24, 10 caças MiG-29, 287 sistemas portáteis de mísseis antiaéreos, 44 mísseis ar-a-ar, mais de 100 armas de fogo, 89 morteiros, 4 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes Grad, mais de 100 milhões de munições. Além da ajuda gratuita, só nos anos de 2022 e 2023, a Ucrânia comprou armamentos na Polônia no valor de mais de 2,2 bilhões de euros. O maior contrato foi o acordo para 54 obuseiros autopropulsados Krab. Destes, 36 já foram entregues. Os países estão estabelecendo a produção conjunta de armamentos e equipamentos. As partes concordaram em produzir conjuntamente munições de tanque de 125 milímetros. Também está nos planos a produção conjunta de outros armamentos e equipamentos militares, incluindo a instalação de fábricas de empresas polonesas na Ucrânia. É preciso mobilizar a indústria. As indústrias polonesa e ucraniana devem fazer investimentos conjuntos, não só durante a guerra, mas também para desenvolver seu potencial de dissuasão. Essas iniciativas são extremamente necessárias. Também é muito importante para nós melhorar as relações econômicas. Apoiaremos a Ucrânia. A Polônia se tornou o principal centro de fornecimento de armas para a Ucrânia. Durante a guerra, mais de 30 mil soldados ucranianos também receberam treinamento no país. A cada ano de guerra, a assistência e a cooperação conjunta entre a Polônia e a Ucrânia só aumentam. Desastre na Rússia. Inverno sem luz e sem calor. A Ucrânia responde de forma precisa e implacável. Mas o dom da retaliação está destruindo o coração energético do Kremlin. O roteiro já está escrito. Milhões de russos se preparam para a escuridão, o frio e o caos. Os ataques só vão aumentar. Todos os detalhes explosivos estão abaixo. Na noite de 9 de novembro, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram a usina termoelétrica de Voronezh. Após o ataque, a eletricidade nas casas foi cortada e restabelecida. A usina termoelétrica de Voronezh é uma das maiores fornecedoras de energia térmica da região, abastecendo 4 distritos. Bem diante dos meus olhos, ele simplesmente saiu para a varanda.
bem ali mesmo. Pelos fios, pelo visto, resumindo. Não, eu ouvi 3, mas estão dizendo que foram 4. Em Belgorod, esse incidente foi atacado, deixando dezenas de milhares de moradores sem luz. O governador da região, Vyacheslav Gladkov, declarou que os danos são muito graves. Em consequência do ataque com foguetes da noite passada, os sistemas de energia e aquecimento sofreram sérios danos. Cidades de Belgorod, nossas bebidas energéticas. Como sempre, ele tenta heroicamente lidar com a tarefa em questão. Agora também empenhados em reparar os danos que nossos inimigos nos infligiram. Um dia antes, drones ucranianos atingiram instalações de energia em Saratov, Engels e na região de Volgogrado. Lá também foram registradas quedas de energia. Com ataques massivos de drones e mísseis, a Rússia tenta mergulhar a Ucrânia em um apagão. Por sua vez, o exército ucraniano realiza ataques simétricos contra o setor energético da Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que as autoridades estão prontas e irão não apenas proteger a infraestrutura, mas também responder com ataques. O que vai acontecer com a eletricidade? Hoje é difícil para mim dizer. Estaremos prontos para todos os desafios de resposta. Trabalhamos nisso todos os dias. Vamos defender, vamos lutar. Os russos precisam saber que, passo a passo, vamos aumentar a produção de tudo isso para que eles também sintam o que nós sentimos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. 2025, observa-se uma tendência de aumento do déficit de energia elétrica na Rússia. Até outubro deste ano, a falta de capacidade na rede elétrica chega a dezenas de gigawatts. Essa informação foi divulgada pelo Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Devido à demanda dos consumidores industriais, residenciais e de serviços públicos, que superou a geração total de todas as usinas elétricas até outubro deste ano, a falta de capacidade na rede elétrica já atingiu 25 gigawatts. Apesar das tentativas do governo da Federação Russa de implementar algumas medidas para estabilizar seu sistema de energia, como compensação financeira ou desconto na conta de eletricidade para quem reduzir voluntariamente o consumo durante os horários de pico, além do desligamento de consumidores que não exigem fornecimento garantido de energia, o aumento do déficit de eletricidade evidencia uma crise sistêmica no setor energético russo. Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Além do desgaste da sobrecarga, os ataques sistemáticos na Ucrânia também afetam o sistema energético russo. Se os ataques ucranianos danificarem ao menos parcialmente as usinas termoelétricas russas, isso trará problemas significativos para o setor energético da Rússia. Na Ucrânia, já aproximaram em 60% o risco de apagão no sul da Rússia. Os ataques das Forças Armadas da Ucrânia estão gradualmente destruindo as subestações de alta tensão, que permitem transferir eletricidade de uma região para outra. Se as usinas termoelétricas também forem destruídas, eles terão uma situação significativamente mais difícil do que a nossa. Alexander Karchenko, diretor do Centro de Pesquisa em Energia. Não são apenas as regiões russas que sofrem com os ataques de drones ucranianos e a falta de eletricidade, mas também Moscou. Isso é realmente muito sério. Então, um caráter muito sério e não apenas propagandístico diretamente para o Kremlin. Lembro que um dos motivos para iniciar a chamada Operação Militar Especial era a questão da garantia de segurança da própria Federação Russa. Foi assim que Putin e seu círculo explicaram. Estamos vendo como a guerra chega diretamente a Moscou. E não só os moscovitas. Estamos vendo que a geografia dos ataques de drones da Ucrânia está se expandindo. Os ucranianos já se acostumaram há muito tempo e se adaptaram às quedas de aquecimento e eletricidade. Mas para os russos isso é uma surpresa inesperada. Então já está na hora de estocar fósforos, velas e lenha. Estratégia explosiva nas Forças Armadas da Ucrânia, o segredo sobre o qual o Kremlin se cala. Drones da aviação ucraniana penetram no próprio coração da retaguarda inimiga. Armazéns, bases e instalações importantes estão em chamas. A sua alerta é que a Rússia enfrenta um apagão mortal durante o inverno. O que estão preparando nossas defesas e por que esses ataques são capazes de paralisar todo o país-alvo? Olhar. Instalações militares, indústria de energia e petróleo. A guerra finalmente passou para o território da Federação Russa, e as Forças Armadas da Ucrânia, ao que parece, já definiram seus alvos na retaguarda dos ocupantes e estão intensificando ataques de longo alcance. Um dos principais objetivos é forçar a Rússia a encerrar a guerra.
para que o custo dessa guerra se torne maior para a Rússia, para que haja mais motivação para acabar com esse conflito. Ao mesmo tempo, as forças de defesa aumentam diariamente a motivação dos russos. Assim, nas últimas semanas não houve uma única noite em que algo não explodisse, não pegasse fogo ou não fosse destruído na Rússia. Reunimos os episódios mais marcantes. Sem dúvida, o evento mais notável em relação aos apagões russos foi o ataque das Forças Armadas da Ucrânia à região de Moscou na noite de 1º de novembro. Canais de monitoramento relataram centenas de drones que partiram para bombardear a Rússia e não erraram o alvo. Embora o sistema de energia de Moscou tenha resistido, foi possível cortar a eletricidade de povoados inteiros ao redor da capital. Em particular, a região de Moscou e a cidade de Zhukovsk ficaram sem luz. As Forças Armadas da Ucrânia já realizaram vários ataques contra estações e subestações, e periodicamente a eletricidade e o aquecimento são cortados em muitas cidades da Rússia e nos territórios ocupados. Lembra que a Ucrânia está conduzindo uma campanha contra o setor energético russo em resposta ao terror russo contra instalações de geração de energia na Ucrânia. Acho que em dezembro essa campanha de retaliação vai atingir um novo patamar, o uso quase diário dos mísseis Flamingo. A campanha para destruir a indústria petrolífera russa também continua. Em particular, nos últimos dias, os ataques ao terminal de petróleo russo em Tuapse foram especialmente eficazes. O ataque ao porto marítimo de Tuapse foi bastante amplo e eficaz, além de impressionante. Os moradores locais começaram a tirar fotos e gravar vídeos desse ataque. O início desse ataque também foi registrado em vídeo, e os serviços de emergência locais emitiram a tradicional declaração pedindo, por favor, que não filmem os resultados dos ataques. Isso ajuda os inimigos. No entanto, o que realmente ajuda as Forças Armadas da Ucrânia não são os vídeos dos russos preocupados que, de repente, no 4º ano da guerra, perceberam que ela já está acontecendo bem na frente de suas janelas. E sim os dados de inteligência, inclusive ocidentais, que permitem realizar ataques tão precisos. Como resultado do ataque, de acordo com a própria avaliação do lado russo, os drones ucranianos atingiram, respectivamente, tanto a estacada central, que é o principal nó na transferência de petróleo. E, consequentemente, estamos falando de um ataque a um grande petroleiro, que no momento do ataque estava justamente sendo carregado. Ao mesmo tempo, quando conseguem, as Forças Armadas da Ucrânia aproveitam para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ou seja, destruir uma empresa que, por um lado, é extremamente necessária para a economia russa e, por outro, tem objetivos claramente militares. O ataque foi realizado contra o gigante industrial da região de Stavropol, o complexo petroquímico Stavrolen, na cidade de Budenovsk. É um dos maiores produtores de polietileno, polipropileno, benzeno e outros componentes da petroquímica, amplamente utilizados no complexo militar industrial. Analistas observam que o ataque ali foi realizado pela primeira vez. Aliás, a fábrica fica a 700 quilômetros da Ucrânia e a própria empresa fornece matéria-prima tanto para o mercado interno quanto para exportação. Ou seja, esse ataque prejudica não só o complexo militar industrial, mas também a receita de exportação do orçamento russo. As forças de defesa também atuam contra alvos na Rússia, nos territórios ocupados. Alguns dias atrás, os moradores da Crimeia sentiram isso especialmente, após um dos maiores ataques à península nos últimos meses, principalmente contra depósitos de petróleo em Gvardeyskaya e Sebastopol. O resultado deste episódio é o seguinte: em apenas 1 hora, 2 grandes depósitos de petróleo na Crimeia foram desativados de uma só vez. Isso significa a perda total da estabilidade do abastecimento logístico dos ocupantes nesse setor, especialmente diante da destruição e desativação do maior terminal de petróleo em Feodósia e da escassez geral de gasolina na própria Rússia, que, vale lembrar, é a única fonte de abastecimento dos depósitos de petróleo da Crimeia. Por último, na noite de 4 de novembro, drones e também mísseis Storm Shadow das forças de defesa conseguiram causar danos tanto à infraestrutura energética russa quanto aos depósitos de petróleo, além de dificultar significativamente a permanência deles nos territórios ocupados, de fato desligando todos os objetos militares na zona atingida.
drones ucranianos atacaram subestações em Lugansk, Alchevsk, Kadevka e Pervomaisk. Esses são territórios temporariamente ocupados da região de Lugansk. Foi registrado um desligamento em massa de consumidores de energia elétrica, um bloqueio no território da Federação Russa nas últimas 24 horas. Ataques de drones das forças de defesa da Ucrânia. Na região de Kursk foi a subestação de Zelezhnogorsk. A cidade ficou completamente sem energia. Na região de Lipetsk foi a subestação de tração PS Uzman. E, consequentemente, a cidade de Orel. Um ataque foi realizado contra a usina termoelétrica de Orel. Isso é o que diz respeito ao blackout. Quanto aos objetos militares, uma das ofensivas de longo alcance mais bem-sucedidas das Forças Armadas da Ucrânia, segundo analistas, foram as explosões na barragem perto de Belgorod. O ataque foi tão preciso que nenhum civil ficou ferido. Já as unidades russas na região de Kharkiv, devido ao transbordamento da água, ficaram isoladas de seus próprios grupos e do avanço. Vagazou. O objetivo importante é atacar as capacidades logísticas da Rússia, depósitos de munição, aeródromos, aviões, concentrações de tropas, para criar dificuldades para a máquina de guerra de Moscou. Para atingir os centros de onde a Rússia comanda as operações na linha de frente e de onde pode atacar a infraestrutura estratégica da Ucrânia, incluindo a energética. Ao mesmo tempo, é muito cedo para os russos relaxarem, como anunciou o chefe das forças de sistemas de drones, Madja. Neste inverno, os moradores da Rússia vão descobrir o que é um blackout. Ainda lembrou que gás e petróleo queimam muito bem, obviamente insinuando novos ataques das refinarias de petróleo. Segundo estimativas do próprio lado russo, até o mês de novembro, cerca de 40% das refinarias de petróleo no território da Federação Russa já foram desativadas. Bom, como dizem, continua no próximo capítulo. Por hoje... Pessoal, mais notícias quentes da linha de frente você confere na próxima edição.